pouquinho e colocar aqui alguns princípios bíblicos para nortear nosso pensamento e tomar decisões importantes ao lado de Jesus. Quando a gente fala de vida eterna, quando a gente fala de uma mente tão finita como a nossa para compreender a eternidade, a gente se afoga num copo de água, com certeza, porque a gente fica, mas como assim vida eterna? Como é que a gente não vai ter fim? Então, claro, você fez menção, obviamente, de Jesus, e Jesus é a vida eterna, tem sobrenome e nome e sobrenome a vida eterna, né? O reino de Deus está instalado na pessoa de Cristo, e Cristo, quando trouxe na vivência com os discípulos e também com a comunidade de fé daquela época, ele trouxe o reino e os princípios do reino dele mesmo, né? E se instalou, e quando ele fala assim, da questão de viver a vida eterna, de viver em Cristo Jesus, é claro quando a gente entende que eles têm domínio sobre nossa vida, somos submissos à sua vontade. Depois a gente vai conversar também sobre isso. Mas especialmente quando a gente focaliza a pessoa de Cristo e quem ele é e seu domínio sobre nossa vida, aí a gente começa a entender que nós não vamos viver aqui por muito tempo. Somos seres mortais, mas vamos viver a vida eterna. E para isso a gente tem que entender o próprio Cristo falando o que é a vida eterna. Então, vamos para a Bíblia, vamos para João capítulo 17. Quando a gente olha para o livro de João e Jesus, eu gosto muito, obviamente, do Evangelho de João. Eu sinto um evangelho muito profundo, um evangelho que tem verdades como todos, mas o Evangelho de João, quando ele descreve o próprio Cristo, e ele faz a oração pelos discípulos, Jesus ora pelos crentes no futuro, mas ele fala no capítulo 17, o verso 3, como a maneira de introdução daquilo que aconteceria, diz assim: esta é a vida eterna. Então, prestem atenção, está Jesus falando, vocês querem saber o que é a vida eterna? Como o jovem rico, quando pergunta, eu quero ter a vida eterna, eu quero herdar a vida eterna. Então, várias vezes se apresenta essa questão, como você está perguntando, e é uma pergunta lógica, uma pergunta crucial, é uma pergunta importantíssima a se fazer, diante da realidade de você está dizendo, enfrentar o medo com o amor, mas o amor é Jesus, então a vida eterna, como se transmite na pessoa de Jesus e como alcanço essa vida eterna, que é a maior pergunta, uma das perguntas existenciais do ser humano. E se eu sou um ser finito, como vou alcançar a vida eterna? E como vou alcançar essa pessoa que é Cristo? Então ele mesmo vai responder, esta é a vida eterna, verso 3, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ok? Jesus mesmo está dizendo aqui o que é a vida eterna. Jesus está dizendo assim, a vida eterna é conhecer a Deus. Mas quando Jesus fala o conhecimento de Deus, e eu estou falando aqui para um contexto universitário, a quem está ouvindo aí do outro lado, você está assistindo isto, e talvez está assistindo de maneira atemporal. Talvez você não está ao vivo agora, porque isso ficou gravado e você está assistindo isso aqui, mas o Evangelho eterno alcança a pessoa independente do tempo que está, porque a Bíblia é atemporal, a palavra de Deus é atemporal, e chega para você como palavra viva agora, dizendo assim, esta vida eterna, que te conheçam a ti, qual conhecimento? O conhecimento de Deus, mas não é um conhecimento intelectual necessariamente ou somente. Não é um conhecimento superficial, pelo contrário, quando a gente diz assim, conhecer simplesmente pelo fato de conhecer, porque muitas pessoas conhecem um monte de coisa, mas estão vazias. Muitas pessoas conhecem de capa a capa a Bíblia, espírito de profecia. Quando a gente fala espírito de profecia, entendemos o dom profético dado para Ellen White, e nós entendemos que é uma luz menor que aponta para a luz maior. E aí a gente diz assim, muito bom o conhecimento, mas o conhecimento não é tudo. E Paulo mesmo, ele diz assim, conheço tudo, mas continuo fazendo o que é mal, continuo pecando, sou um ser finito. Então a vida eterna parece que eu nunca alcanço. Por quê? Porque não deve estar sempre centrada em um conhecimento simplesmente intelectual, mas um conhecimento vivencial. E agora vem, então, esse aspecto da vida eterna, do evangelho eterno, da pessoa de Cristo. Esse conhecimento vivencial tem a ver com a experiência com Cristo. Quanto mais você conhece a Cristo,
de uma maneira vivencial, de um caminhar diário, você vai se aprofundar na verdade que é a pessoa de Cristo. Você vai se aprofundar na eternidade, vai poder começar a entender os princípios da eternidade, e você vai viver o aqui, no futuro. Você já vai estar morando no céu agora, porque você tem a Cristo no teu coração. E se a vida eterna é Jesus e conhecer a pessoa de Deus, Jesus, tudo o que fez, Didio e gente que está aí, tudo o que ele fazia era para a glória de Deus. Tudo o que fazia Cristo era para refletir a glória de Deus. Ou seja, que a pessoa de Cristo possa dizer assim, uau, aí está Deus presente conosco, Emmanuel é Deus conosco. O mesmo princípio para a nossa vida, mesmo sendo terrestres, mesmo sendo finitos, mesmo sendo mortais, nós temos a vida eterna agora e para sempre, para ser vivida, porque a gente conhece e se aprofundiza na pessoa de Deus. Quando eu entendo quem é Deus e quem sou eu, quando eu entendo qual é o plano que ele tem para a minha vida, e esse evangelho eterno, que é para todos, e já vou explicar sobre isso, isso é importantíssimo, quando a gente enxerga essa perspectiva de quem é Deus e quem sou eu, esse ser mortal, mas com um contato com um ser infinito, eu começo a desfrutar do céu, eu começo a desfrutar da vida eterna, eu começo a andar com ele. Quanto mais tempo ando com Jesus, mais parecido a ele me torno, e a glória de Deus vai se manifestar na minha vida. E a vida eterna, então, agora vai ser não simplesmente algo a ser alcançado, senão algo que eu vivo diariamente. E eu não posso viver diariamente, semanalmente, mensalmente, semanas de oração mente. Isso aqui é diariamente. É de manhã e à noite, antes de dormir, me encomendar a pessoa de Deus, dizendo, Senhor, eu quero viver essa vida eterna, mas é uma sujeição à vontade de Deus, a partir do conhecimento que eu tenho dele, como esse ser amoroso, eterno, que me ama desde a fundação do mundo. Então agora eu vou poder viver essa vida eterna, no Evangelho de Cristo. Eu acho que estou me delongando demais, eu não estou nem te deixando falar aí, Didio, mas é empolgante pensar o que é a vida eterna e esse Evangelho eterno, que a gente pode bater um papo também sobre isso, que isso é fundamental. Se Cristo é a vida eterna e se o Evangelho eterno, quando a gente fala sobre os últimos dias, estamos falando aqui agora sobre esse fim, mas que na verdade já começou, se falamos em Cristo Jesus, e ele, o Evangelho eterno encarnado, então podemos entender aí o princípio de Apocalipse 14, mas como eu te falei, já me delonguei um pouquinho mais, não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso aí, e aí eu depois entro um pouquinho sobre o Evangelho eterno, que é uma extensão da vida eterna que é a pessoa de Cristo. Pastor, eu acho que não só eu, mas acho que todo mundo pensa que você introduziu muito bem e você já começou, o seu raciocínio está muito claro para a gente entender a temática da nossa noite. Você citou alguns pontos que eu queria tocar agora, devolvendo para você já a palavra, e eu não quero que você se preocupe com o tempo, pelo contrário. O convidado é você, então, quanto mais você falar para a gente é melhor. O Evangelho mostra, como você disse, o Evangelho eterno, ele mostra uma vida, ele apresenta uma vida que é incompatível com o tempo. O Evangelho apresentado por Jesus, as boas novas, nessa vida, ela não cabe no nosso tempo, porque, como você disse, o eterno não começa, é eterno para trás e é eterno para frente. O que Jesus está oferecendo para a gente, como você disse, pastor, não é uma vida infinita. Porque se a gente quisesse uma vida infinita, existe muito egoísmo nisso, né? A gente quer ir para o céu para viver para sempre, que a vida é boa, a vida é gostosa. Então, esse binário de céu e inferno, esse binário de vida eterna e vida imortal, é diferente daquilo que o Senhor está apresentando para a gente como o Evangelho eterno, que é uma vida que não cabe no tempo que a gente pode viver agora. Veja, e aqui eu já te deixo a palavra, sem me alongar, você trouxe o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vive anos a fio de intimidade com a verdade intelectual. A gente está conversando agora, pastor, com um público que tem uma tradição e um contexto religioso. A maioria daqueles que nos assistem
sendo adventistas ou não, foram criados ou vivem num contexto religioso. Então eles têm, assim como o apóstolo Paulo, a gente tem contato com os protocolos, com contexto, com uma lista de tarefas religiosa. Enfim, o apóstolo Paulo viveu anos e anos da vida dele sendo o melhor conhecedor da verdade intelectual, mas quando o amor e a verdade se apresentou para ele, ele não reconheceu. Foi necessário que esse amor se apresentasse como numa voz, vindo no meio de uma viagem, fizesse com que ele fosse derrubado de um camelo, de um cavalo, e ele ouviu: Paulo ou Saulo, por que você me persegue? Pastor, eu quero que você, na verdade, a nossa próxima pergunta é sobre isso. A verdade, a vida eterna e o amor, eles podem não ser conhecidos por quem vive uma vida religiosa? Em outras palavras, é possível que, mesmo sendo criados na igreja e crescendo na igreja, ainda assim nós não vivamos a vida eterna que Jesus oferece para a gente? É possível que no nosso meio existem pessoas que ainda precisam reconhecer Deus como um Pai e Jesus como a verdade acima de todas as doutrinas? O que você tem para dizer para a sua igreja agora sobre isso? É uma excelente pergunta. Na verdade, quando a gente pensa, obviamente tem todo o seu contexto, a questão da tradição, da religião, e ninguém está contra disso. Pelo contrário, a gente, quando a gente fala de viver uma vida religiosa, é muito bom. Tem gente que fica com os pelos de punta, dizendo assim: mas a religiosidade, não, eu sou do evangelho do amor, da paz. Claro, mas quem diz que a religiosidade não está em coincidência com isso? Pelo contrário, uma pessoa devota, uma pessoa religiosa, isso é um princípio fundamental da vida cristã. Você está religado, você está conectado com a pessoa de Deus. Mas e aí eu volto um pouquinho àquilo que eu falei no início, quando simplesmente você entende a doutrina ou a vida religiosa como fazer coisas, como uma lista de condições. Então, aí eu me lembro de fato, aí quando o jovem rico diz assim: eu quero a vida eterna, eu quero a herança, eu quero isso aqui, e a pergunta está certa. Eu entendo que a maioria das pessoas são sinceras, mas não estão dispostas a pagar o preço do que significa ser submisso à vontade de Deus. Ao mesmo tempo, diz assim: Deus é um Deus perdoador, amoroso. Por outro lado, nós passamos, às vezes, para uma linha tênue que existe aqui, de entender, de dizer: ok, eu não vivo uma religião de fardos, mas, por outro lado, eu também sou submisso à vontade de Deus. Então, eu preciso ter esse equilíbrio que, obviamente, quem dá o famoso equilíbrio, que a gente fala: o importante é o equilíbrio na vida cristã. O equilíbrio vai dar quanto mais relação estreita, de maneira pessoal e vivencial, vou ter com a pessoa de Jesus. E meu caráter vai ser desenvolvido a partir dessa experiência, que é uma experiência religiosa. Mas a minha vida não vai estar focalizada no fazer, e sim no ser. E esse é o problema que às vezes eu tenho. Meu problema é que eu me focalizo minha vida no fazer. E o fazer simplesmente, somente no dicionário aparece antes do ser. Mas na vida cristã, sempre o ser vem antes do fazer. Por isso que o amor vem antes da lei. A pessoa de Cristo vem antes da lei. Porque a lei vai me mostrar como um espelho que eu vou precisar realmente demonstrar publicamente. Eu demonstro publicamente a minha fé, a minha convivência com Cristo, a partir daquilo que eu aceitei um dia, através da cruz do Calvário. Isso me salvou, e agora eu vou obedecer, eu vou andar, e eu vou caminhar com Cristo, e vai ser algo natural, vai ser algo espetacular. Não vai ser uma religião de fardo, sino uma religião de libertação, porque Jesus, quando diz na cruz do Calvário: consumado é, o que está consumado? Ele não morre na cruz do Calvário com o desejo de conquistar você com segundas intenções. Ele morre na cruz do Calvário para dizer: consumado é o quê? A minha libertação. Libertação de quê? Dos fardos do pecado, aquilo que você no início já introduziu.
Então, quando eu sinto essa liberdade em Cristo, a meu religare vai ser fantástico. Vai ser uma vida realmente de contato com Ele. E agora, então, eu vou exemplificar com minha vida e as pessoas vão enxergar algo diferente em mim. Então, eu não posso enxergar alguém que diz assim, não, importante o amor de Cristo, importante é o reino de Deus instalado no meu coração, e a pessoa continua fazendo a mesma coisa que fazia antes. Não há mudanças. Então, o evangelho eterno, o reino de Deus não se instalou no seu coração. Porque quando Cristo está no meu coração e Ele é o primeiro, aquele tema que nós trabalhamos bastante na semana de oração aí no NASP, quando Ele é o primeiro na minha vida, então eu vou experimentar algo fantástico e as pessoas vão enxergar, não algo que eu quero demonstrar de máscaras, e agora nós vivemos num mundo de máscaras, né? Atrás das máscaras, todo mundo atrás dessa máscara. Atrás da máscara eu posso talvez demonstrar alguma coisa que eu não sou. Sim, porque estou atrás de uma máscara. Mas quando eu vivo na transparência do evangelho, então não vou ter temor de querer demonstrar algo que eu não sou, porque o ser foi transformado a partir desse evangelho eterno que já estava fundamentado antes da fundação do mundo. Ou seja, o evangelho eterno, eu quero me deter um pouquinho nisso aqui, para também ampliar um pouquinho o que você está me perguntando e voltando àquilo do evangelho eterno. Quando a gente fala do evangelho eterno, que é a pessoa de Cristo Jesus, e vamos, por exemplo, para Apocalipse 14, se há uma evidência do povo de Deus na sua vivência espiritual, na sua característica da vivência espiritual, está aí no Apocalipse 14. E se a última mensagem dada ao mundo antes de Jesus voltar, nós estamos falando agora do começo da algo que vai dar continuidade à vida eterna, nós precisamos entender isso aqui. Então, me acompanha, Didio e gente que está aí, por favor, em Apocalipse 14. Vamos voltar a falar do Evangelho Eterno, vamos voltar a falar da característica do que significa viver em Jesus, e vamos voltar, então, a conversar acerca desse equilíbrio que dá o próprio Cristo, que é o Evangelho Eterno, que nunca teve começo e não terá fim. Apocalipse 14, vamos concentrar um pouquinho agora nosso estudo, o nosso diálogo aqui nesse princípio da eternidade, ou nesse evangelho eterno. Ok? Estão abertas as suas Bíblias, Apocalipse 14. Lembrem que é a mensagem distintiva da Igreja Adventista para os últimos dias, é a última mensagem pregada, anunciada, mas por sobretudo vivida por um povo que quer estar em sintonia com essa vontade de Deus e com esse Deus eterno. Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz assim: então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Veja só, aqui está mencionando esse evangelho eterno, aqui está fazendo menção que é um anjo que voa pelo meio do céu nos últimos tempos da história desse mundo. Quem é esse anjo? Somos nós, que temos uma mensagem para ser proclamada. Mas quando a gente fala da proclamação da mensagem, estamos dizendo especialmente, e agora vem o ponto que eu quero destacar, é a vivência dessa mensagem. Porque uma coisa é anunciar e dizer e falar, mas as pessoas enxergam a minha vida. E minha vida coincide com essa mensagem? Está em sintonia com aquilo que eu digo, com o que eu sou? E se o ser vem antes do fazer, então que tipo de vida cristã estou vivendo? Esse conhecimento de Deus é um conhecimento para dizer eu conheço? E às vezes alguns têm até um certo orgulho doutrinal, e isso é muito perigoso. E você fez menção que as pessoas vivem às vezes nessa tensão da doutrina, a religiosidade e a vida cristã. Então, qual é o princípio? Por que vivo isso? Diz que nos últimos dias, antes de Jesus voltar, há uma mensagem a ser anunciada. E essa mensagem a ser anunciada e pregada é o Evangelho Eterno, que não tem início e não tem fim. Por quê? Porque esse próprio Evangelho é Cristo. Quando a gente fala de Mateus capítulo 24, por exemplo, que diz que e será pregado o Evangelho e então será o fim, ou seja, o último sinal do fim deste período, para o começo daquilo que a gente já está vivendo, estamos falando essa semana, e a pregação desse evangelho.
Ou seja, que a condição para que venha o fim, então a proclamação deste evangelho para toda tribo, língua e povo. Mas a pergunta imediata é: em que sentido, então, esse evangelho eterno? Não é o evangelho eterno, o evangelho da salvação que a gente fala? Não se precisou de salvação desde que nossos primeiros pais pecaram? Então, em que sentido o evangelho é que sempre tem existido no passado e é o mesmo que existirá no futuro? E que são essas boas novas para esse presente, para esse dia que nós estamos vivendo? Então, agora posso entender quando diz Pedro que já foi elaborado um plano de salvação antes da fundação do mundo. Ou seja, o Cordeiro de Deus já foi imolado, já foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, nunca houve um momento onde não houve salvação ou um plano para a nossa vida. Então, esse plano, e essa que é a pessoa de Cristo, eu preciso evidenciar nos meus atos, na minha maneira de ser, na minha maneira de falar, na minha maneira de vestir, na música que eu escuto. Então, agora sim existe uma procedência e um proceder por parte do cristão, daquele que diz ser cristão, diz seguidor de Cristo, diz entender que esse evangelho eterno permeou a sua vida e agora ele glorifica com sua vida a pessoa de Jesus. A pessoa de Deus é glorificada com minha vida. Por quê? Porque eu sou submisso à sua vontade. Mas volto a dizer, como vou conhecer esse Deus se a minha aproximação ao texto, se a minha aproximação à Bíblia, às vezes é simplesmente para cumprir um capítulo diário, para cumprir que eu fiz tal coisa, para eu dizer que estou lendo algo, para responder a uma recapitulação do guia de estudo sábado pela manhã, para não passar vergonha se alguém me pergunta, ou porque eu tenho que render uma matéria que é da área de teologia. Não, não é isso. Se minha aproximação ao texto, ao livro, é em busca disso aí, eu nunca vou conhecer a Deus. E eu vou me tornar vazio, e a minha fala vai ser incoerente, e meu coração vai ser negativo diante do que vem e do que está acontecendo, que são os últimos dias da história desse mundo. Porque não vou ter uma compreensão clara de quem é Jesus e qual é o seu propósito para a minha vida. Ou seja, eu não vou estar em sintonia com a vontade de Deus. Porque quanto mais eu entendo quem é Deus a partir da sua palavra, que é real e atemporal e é para hoje, eu vou entender e vou estar em sintonia e vou poder ouvir claramente a sua voz. E eu quero dizer mais uma coisinha antes de talvez você fazer outra pergunta ou fazer aí um adendo. Sabe o que eu gosto muito quando a Bíblia diz, assim diz o Senhor? Tem gente que tem assim como mas não é tão assim. No mundo relativista, pluralista que a gente vive, parece que os aspectos autoritários da autoridade de Deus, os absolutos de Deus, a gente, não, peraí, não é tão assim. Meu irmão, que você está ouvindo do outro lado, é assim sim. E quando a palavra, quando o eterno, o evangelho eterno está dizendo assim diz o Senhor, na sua palavra, sabe o que está dizendo? Eu gosto de falar dessa, uma expressão do português que acho fantástica. O assim diz o Senhor é, vai por mim, cara. Vai por mim. Não estou te dizendo, é por aí, cara. Vai nessa. O Senhor está dizendo assim, se eu sou teu criador, e este é o plano para a tua vida, esta agenda que eu tenho, e você quer conhecer mais, conhecer a vida eterna, quer alcançar a vida eterna, então vai por mim. Faça desse jeito. Porque eu te amo, eu te criei, não para derrota, não para falhar. Pode haver momentos de altos e baixos na nossa vida espiritual, mas o Senhor está dizendo, vai por mim, vai nessa, que vai dar certo. Mas somente vai acontecer, eu vou compreender e vou entender isso, não como um decreto de um Deus autoritário ou de um Deus tirano, que muitas vezes as pessoas o acusam, ou a maneira de interpretar a Escritura, às vezes desse jeito, que é o assim diz o Senhor, não, mas não é tão assim. Não, quando Jesus está dizendo isso para você, quando Deus está dizendo, é porque Ele te ama, Ele reconhece que se você quer a vida eterna, se você quer essa eternidade viver desde agora, então você precisa estar em sintonia com esse eterno, com esse evangelho eterno, com essa comunhão, com essa vivência experimental diária
E então eu vou conseguir ouvir e estar submisso à sua vontade. E vai ser uma alegria para mim andar nos seus caminhos. E agora então vou viver a eternidade sem ainda ter começado, entre aspas. Porque na verdade já começou e já estou experimentando isso, porque a alegria de andar com ele, estou tão sensível à sua voz, que para mim vai ser um prazer obedecer, ouvir a sua voz e andar nos seus caminhos. Pastor, eu acredito que você tem no seu raciocínio, agora nesses minutos, você citou coisas muito profundas, coisas que são muito valiosas para a vida de quem nos assiste. E, de fato, a mensagem já começou, o seu sermão já começou. A gente está aqui fazendo um formato de uma conversa, mas o Senhor nos trouxe pérolas, o Senhor nos trouxe uma pérola de grande valor. A gente começou a conversar sobre, e aqui é a minha última fala, tá, pastor? É uma pergunta que você já pode introduzir, fazer ali a sua mensagem para a sua igreja, falando ao coração dela, mas o Senhor nos trouxe a questão da conversão. A conversão é a volta do nosso coração pela fé e pelo arrependimento a Deus. E essa conversão não é um convencimento intelectual. Quando eu vejo por A mais B que aqui está mais certo, que essa religião é mais certa. Não, é uma volta a Deus, como o Senhor disse. Eu tenho no meu contexto de amizade pessoas, não sei se o senhor também tem, o senhor deve ter muitos amigos, a gente tem muitos amigos, mas poucos que são próximos, assim, aquele círculo acolhedor nosso, né? Alguns amigos que eu consigo chamar pelo nome, que quando eu estou próximo deles, eu respiro o ar do céu. Quando eu estou próximo dessa gente, eu consigo ver que Jesus também está próximo, sabe? Quando eu faço qualquer coisa do meu cotidiano com eles, eu vejo que eu já começo a sentir o porvir, né? Essa vida que não cabe no tempo. Pastor, como é que eu consigo identificar? Como é que eu consigo ver que uma pessoa, ela vive nesse reinado de Deus e não no reinado de Adão? No reinado de Jesus e não no reinado de Adão. Uma vez que eu entro nesse reinado, eu fico para sempre nele, ou eu tenho que me entregar e eu tenho que me tornar cidadão desse reino diariamente? Essas são duas perguntas que eu encerro a minha parte, essa parte do nosso diálogo / conversa espiritual, e eu deixo com você, para que você fale ao coração da igreja, e para que, a igreja agora internacional, não só a igreja do NASP, mas a igreja que não se sustenta só em fronteiras físicas, possa te ouvir, ser abençoado pela tua palavra e também pela mensagem que o Senhor nos trouxe. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado, Didio. Realmente são perguntas altamente relevantes, né, que você está fazendo nessa convivência entre o ser finito e um Deus eterno, que esse é um grande, às vezes assim, embasa a nossa cabeça, porque como conseguir compreender? Mas claramente a gente foi tocando isso aí, dessa convivência com Cristo, dessa profundidade na sua palavra, na búsqueda intensa de quem é Ele, e entender também quem somos nós, né? Quem somos nós. Quanto mais entendemos Ele, quanto mais nos aproximamos a Ele, quanto mais queremos ouvir esse assim diz o Senhor e deixar estar sujeitos à sua vontade, a gente vai poder começar a experimentar essa eternidade como algo natural, mas e estar sonhando acordado. A eternidade é isso. Você está sonhando, mas está acordado. Você está vivendo. O problema é que às vezes eu passo muito tempo pensando nas coisas dessa terra. E parece muito simplório o que estou dizendo, mas é assim. Quanto mais você passa pensando na tua casa, pensando no teu diploma, pensando nos teus negócios, pensando naquilo que você quer construir aqui, Deus quer que você possa construir coisas bonitas, sim. Ele quer dar prosperidade a você, sim. Ele quer ter
aqui um presente bonito, especial e com cuidados, sim, mas isto é passageiro. Se eu concentrar todas as minhas energias no agora, então nunca vou poder desfrutar da eternidade hoje, porque não estou enxergando o que é a eternidade. Por quê? Porque não passo tempo com a eternidade, porque não passo tempo com Ele, porque eu não desfruto da caminhada. Então, como pretendo entender que o céu é legal? Para mim vai ser um tédio se eu não passo tempo com Deus agora. O céu não tem relevância se eu não conheço a Jesus profundamente. Quando a gente fala o céu é Jesus, está dizendo claramente que é uma experiência com Cristo agora. Para que vou para o céu? Para andar no mar de cristal? Legal, vai ser bonito. Para essas pedras bonitas que eu vou ver, para esse lugar de ouro e prata. Sim, tudo bem, mas eu quero estar lá porque eu quero estar com Jesus. Eu quero compreender pela eternidade e nunca vamos conseguir entender e vamos passar a eternidade, diz Ellen White, querendo compreender esse amor que não é abstrato, não é um amor de um ditame, não diz assim, é amor e pronto. Então, a análise de seu caráter vai ser pela eternidade. Mas, pela fé, eu consigo estar no céu hoje. Uhum. A fé me permite eu estar vivendo o céu agora. A fé me está dizendo que eu hoje caminhei no céu. Então, algum pode dizer assim, o pastor está um pouco louco mesmo. Está louco da cabeça. O que está acontecendo? Sim. Sabe que eu já fui para o céu hoje? Eu já estive com Jesus hoje? Já conversei com ele? Já andei pelas ruas de cristal? Da rua de ouro, perdão? Já vi tudo isso. Hoje mesmo. Quando eu me conectei com ele. Quando eu conversei com ele. A questão é que a gente passa pouco tempo e a fé não é desenvolvida. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então talvez eu estou passando tão pouco tempo que o céu é irrelevante para mim. Então eu vou colocar um monte de porém para não viver uma experiência real com Cristo. Agora, quando a gente fala dessas características daqueles cristãos dos últimos dias, está falando aqui de que temem a Deus, têm respeito ao nome de Deus, adoram o Criador, o fazem no dia que Ele determinou, Ele deixou separado, que é o sábado. Quando eu vejo que Ele diz assim, temer a Deus, dá-lhe glória, é minha vida que está dando glórias a Ele. Mas eu termino dizendo assim, em Apocalipse 14, 12, aí está dizendo realmente um princípio da característica daqueles que vivem nos últimos dias e querem viver a eternidade com Cristo desde agora e para sempre. Quando diz Apocalipse 14, o verso 12, e diz aqui, o último texto que eu leio nessa noite, eu quero só conversar algo mais com vocês para fazer um convite para você ao teu coração. Apocalipse capítulo 14, o verso 12, diz aqui o seguinte, veja só que interessante. Isso aqui é fundamental para a nossa experiência espiritual. Diz aqui, depois dessas mensagens que a gente introduziu, falamos pouquinho, mas falamos do Evangelho Eterno, é pregado uma primeira mensagem, uma segunda, uma terceira. Aqui vai descrever, então, quem são estes. Quem é esse povo que está aguardando, que está vivendo a eternidade já agora? Quem é? Diz assim, aqui está a perseverança dos santos, que obedecem ou guardam os mandamentos de Deus e permanecem fiéis em Jesus. É um resumo de tudo que a gente conversou agora. Que coisa? A perseverança. De quem? Dos santos. Quem são os santos? Os separados, os distintos, os que estão dispostos a pagar o preço de que vão na contramão, porque eles obedecem, agradecem, amam a Deus, obedecem seus mandamentos, o fazem com carinho, desfrutam de andar com Jesus, porque o próprio Deus é amor. E agora então diz, e permanecem fiéis. Fiéis é fidelidade, é fé, é viver a eternidade hoje, é sonhar com o céu acordado, é olhar para Cristo e dizer, Ele é o centro do céu, Ele é o céu. Jesus, meu amoroso Cristo, eu passo tempo com Ele, mas eu sou perseverante. Pode vir barra pesada, pode vir Covid-19, pode vir dificuldades, nossa fé pode, às vezes, até se sentir abalada, mas em Cristo Jesus eu vivo
essa eternidade. Mas eu preciso viver com urgência essa mensagem que um dia eu recebi. Ser constantes e perseverantes é muito importante e fundamental. Eu faço uma pergunta para você. Você quer ver mesmo Jesus voltar em nossa geração? Tem que mesmo? Eu quero ver Jesus. Quer ver mesmo Jesus voltar? Você quer mesmo ir para o céu? Esse é teu desejo interno? Por isso você acorda? Para isso você dorme? Isso que passa pela tua cabeça o tempo todo? Ou é simplesmente um slogan que você apresentou na sua vida de Maranata, Cristo vem? Ou é uma coisa que você está vivenciando, experimentando, desfrutando, se deleitando, saboreando o céu todos os dias com Jesus? Então eu vou dizer, se você quer ver Jesus voltar, viva com esse senso de urgência. Viva assim. Que nossos atos, que nossas palavras, nossas decisões, nossa entrega, nossa fidelidade demonstrem que de fato estamos mais focados no futuro maravilhoso com Cristo, pela eternidade, que no hoje, que é aqui, que é passageiro. Sabe, quando eu penso na perseverança, quando eu penso na constância em Cristo, em guardar a fé, em observar os seus mandamentos e viver uma vida assim religiosa em Cristo, ligado o tempo todo com Ele, estou falando e dizendo assim, não desista nenhum minuto deste caminho, persevera até o fim. Eu estou falando para você que está enfrentando talvez uma luta grande, não desista, levanta seus braços, que a salvação está próxima. Ele está voltando para te buscar. Ele ama demais você. E o evangelho eterno, que é a cruz do Calvário, e esse plano de salvação, não foi em vão. Foi por você. Foi por mim. Quando eu estudo a palavra, eu tenho a convicção de que em breve nós vamos para casa. E nós não vamos sozinhos. Não vamos deixar ninguém para trás. Sabem, quando eu penso nos últimos tempos da história deste mundo, eu penso que tem dois tipos de pessoas na crise final, mas ainda não é o fim. Sabem, toda crise ela vai revelar os dois tipos de crentes que aparecem. Estão os desesperados e estão os desatentos. Os desesperados são aqueles que enxergam em qualquer grande tragédia o grande final, o grande sinal do final, do fim do mundo. E aí são tomados de pavor, de medo, e eles clamam, cadê meu Deus? Aonde está? Os desatentos, no meio do caos, acham que está tudo normal, está tudo de boa. Chegam até a dizer que isso sempre foi assim. Calma, tranquilo, gente. Não foi a primeira vez, nem será a última que vamos enfrentar tragédias, crises, dificuldades. Mas a vida segue. A preocupação destes é com outras coisas. Os desesperados são presas muito fáceis nas mãos de oportunistas e extremistas e se aproveitam da fragilidade das pessoas nessas circunstâncias e para venderem essa mensagem sensacionalista ou alarmista, falsas profecias cujo poder de frustração é maior do que o próprio medo. Já os desatentos veem nada, nos sinais não veem nada. E com essa culpa de serem realistas, só revelam quão materialistas são o seu coração. Para os desesperados, Jesus diz assim, ainda não é o fim. Para os que estão assustados, cheios de medo e pensando em desistir, Jesus diz, acalma teu coração, ei, atenção, acalma teu coração. É necessário que assim aconteça, por ainda não é o fim, é o começo. Para os acomodados e desatentos, que ainda não perceberam aí a seriedade do tempo em que vivemos, Jesus também diz assim, ei, acordem, despertem, vigiem, pois vocês não sabem o dia e a hora em que vem o Senhor. E para todos vocês, para todos nós, a mensagem da palavra é, sejam perseverantes, não desistam. Agora não é hora de desesperar,
mas tampouco é hora de relaxar. É hora de prosseguir, pois a vitória é certa, ela está bem ali na nossa frente. Meus queridos, igreja, linda igreja, agora é hora de focarmos naquilo que é certo, na mensagem do Senhor, que não é para focarmos em tragédias, ou em dor, ou em sofrimento, não. É para não focarmos em nós mesmos, e sim focarmos nele, em Cristo, na salvação, no Evangelho eterno, na vida espiritual, no conhecimento da palavra, vivencial, experimental, no assíduo do Senhor, em estar sujeitos à sua vontade, em deixar que Ele conduza a nossa vida. É o começo. O céu já está chegando, porque Jesus é o céu. Ele está voltando para nos buscar. Grande sinal do retorno de Jesus não são as grandes crises, as grandes calamidades, tragédias ou pandemias, mas a mensagem do Evangelho de Cristo e do Reino de Deus sendo pregada, anunciada e vivida por um povo e por uma geração. E, gente, olhe para Cristo. Sigam com Ele até o final. E certamente, cada um de nós vai receber a coroa da vida. É mais do que isso. É a presença de Deus, face a face, por toda a eternidade. E aí sim podemos dizer, Maranata, Cristo vem. Vamos ouvir agora Ellen cantar. Uma música bonita. É a música que você fez menção no início, Gigi. O céu é Jesus. Eu gostaria que você possa tomar uma decisão nessa noite e dizer, Senhor, eu quero me concentrar mais em Cristo e menos em mim, mais na sua vontade e menos nos meus desejos, mais no céu e viver agora o céu. Eu não quero ser desesperado, nem menos desatento. Eu quero ser um verdadeiro cristão, onde o reino de Deus se instalou na sua vida e agora tudo que ele faz, tudo que ele fala, tudo que ele vivencia é Cristo, o céu, a eternidade. E não importa o pesar, a dificuldade, a tragédia, a calamidade que talvez você possa estar enfrentando, Cristo, Cristo promete que isso aqui vai passar. E é só o começo. Está começando. A vida eterna já está. Caminhe no céu. Caminhe com Ele. Bata papo com Jesus. Desfrute o céu agora. Porque o céu é Jesus.